Canal Abelhas Bem Caatinga, Jornal da ABC, número 154. Nessa edição eu vou tratar do marmeleiro. O marmeleiro é uma planta que eu vou deixar o nome científico dela aqui abaixo. Essa planta é formidável, é uma das plantas mais importantes do semiárido para a produção de mel. Ela tem uma estrutura que eu vou deixar aqui uns videozinho que eu fiz agora recentemente, no dia 3, 4 desse mês. Estava viajando a Recife, na ida e na volta eu fiz alguns vídeos. Vou fazer um vídeo maior falando, explicando ali, quer dizer, o que eu quero dizer é que essa planta é importantíssima aqui para os apicultores e também os meliponicultores, que meliponicultor ainda é uma coisa muito, eu diria, muito superficial. Até porque meliponicultor acha que é tratar as abelhas com respeito, com cuidado. Isso não é o que acontece na maioria dos casos. E aí é o comércio desenfreado, algo que não tem nada a ver com a atividade. Isso é fato. Isso aí não estou falando nada demais. Então, o marmeleiro ele tem uma questão, ele tem um ciclo anual, mas pode acontecer isso começar logo cedo, pode acontecer no mês de outubro, início de outubro, pode se estender, pode ser a novembro, dezembro, e esse ano está começando no mês de fevereiro, em boa parte semiárido. Por quê? Porque as chuvas para a florada do marmeleiro. Inclusive tem uma parte no vídeo, nessa parte aí, vocês vão observar, que eu estou filmando várias exemplares, várias plantas. Tem uma parte, tem muitas flores, florzinha branca, chama pendão, e ela começa junto ao galho e vai se estendendo até a ponta. E tem outra que está com só o botão floral, ainda vai demorar um pouquinho. O engraçado é que tem um cheiro muito interessante, o cheiro se assemelha muito com o cheiro dessa abelha, do mel e dos produtos, que vai ter essa característica. Também tem o mel de ápice, tem um cheiro específico, que é do marmeleiro. Quando você entra numa plantação que eu estou falando, natural. Entendendo o marmeleiro, a gente diz que o semiárido brasileiro corresponde a praticamente 10% do território nacional. Para a gente ficar uma conta bem simples, uma analogia, aqui é só em termos, eu diria, de ilustração, não sei se ilustração, mas de entendimento. Se todo o Brasil, o território nacional, fosse 100 km², 10 km², que é um décimo desse total, é a área de Caatinga, Caatinga seca. Só que a Caatinga seca não tem algumas partes de altitudes, como a Chapada Diamantina, a Serra do Araripe, Biapaba e demais serras que têm altitude. A vegetação é diferente, não tem o marmeleiro. Lá tem outra planta que é equivalente, tem o chamado velame. Na beira do riacho, córrego, rios, é muito comum ter outro marmeleiro chamado marmeleiro branco. Tem dezenas de espécies no gênero que eu estou deixando aqui o nome da planta. Mas essa planta ela vai além. Por exemplo, dentro dos estados que desde o estado da Paraíba até o estado de Sergipe, tem uma área chamada de transição, chamada Agreste. Pois bem, eu estava olhando o Agreste Pernambucano até junto à Mata Atlântica tem o marmeleiro. Por exemplo, até junto a Gravatá, em Pernambuco, vai existir o marmeleiro. O marmeleiro vai estar em uma grande área, ou seja, naquela parte ali São Lourenço, Gravatá, que você já passou de Caruaru, já está bem próximo da capital, Recife, a 50, 60, 70 quilômetros de distância, em linha reta bem menos. Ali encontra marmeleiro, jurema preta, o calombi, mas essas outras, jurema preta e calombi, é importante que eles são mimosa, muito produtora de pólen. Mas eu estou chamando a atenção aqui o do marmeleiro. Muita gente já pediu a semente, pode pedir para qualquer pessoa que está. E eu não vou, porque é difícil você coletar a semente marmeleiro. Aqui em Petrolina choveu mais cedo, já acabou. Não tem mais florada aqui. Porque choveu faz tempo que está chovendo, tempo entre aspas, desde o final do ano passado. Então já passou. Mas agora vai ter muita produção. Por quê? Porque está chovendo, o marmeleiro está florado e está mantendo-se uma certa quantidade de chuva regular. Com isso tem umidade e vai produzir. Por exemplo, você está aqui. Se você tem uma colônia de ápice bem forte da africanizada, e você colocou a melgueira, pode ir lá 10 dias depois, 10 dias, 8 dias depois, pode adicionar outra melgueira, ela vai encher melgueirão, vai encher de 3 a 4 melgueiras numa florada. Ou se você colheu, você chegou lá, tem uma caixa que está cheia de mel. Você trocou a melgueira, substituiu a melgueira cheia
Pô, quadros estão cheios, percolados. Pô, quadro vazio, pode voltar lá. 10 dias é pouco, mas 15 dias você vai coletar, vai ter outra melgueira cheia, que tem mais do que isso até. Então a produção é muito elevada, é uma planta muito importante. É uma planta que ela tem outra importância, que ela é uma planta de recuperação, regeneração da caatinga. As outras plantas maiores, elas demoram, mas o marmeleiro é muito rápido. Nasce muito, morre muito também, é uma planta que perde a folha no período de estiagem e ela volta a ter folha quando chove. Então tem toda essa dinâmica, ela é o que alguns têm chamado de explosão floral. Então é uma planta interessante que eu chamo a atenção de vocês, quem está aqui no semiárido tem que aproveitar. Lembro também que até 2020 tem produção de mel dessa espécie, ou seja, o néctar coletado dessa espécie, porém no 2021, 21, 22, 23 basicamente não foi coletado mel porque até a planta florou, mas faltou chuva, a umidade, não teve a umidade no tempo para manter a florada dessa planta. Inclusive eu estou aqui na área de ocorrência petrolina da planta, que eu falei que ela vai até a parte de transição, chegou ao agreste pernambucano, já entrando na Mata Atlântica. Aí quando você começa a descer, quem está em Pernambuco, descer a Serra das Russas, aí você já, quando desce mesmo, começa a descer, você já tem plantas da Mata Atlântica. Mas até antes de, você ainda está no topo, ainda está na parte alta da serra, você vai ter essa planta. Entendendo? O que acontece? Essas abelhas aqui, a Mandaçaia caatinga, que é de mata aberta, mata seca, jandaíra e outras abelhas, o período de maior produção de mel é nesse período. E aqui só uma informação, disseram assim, mas a abelha mais conhecida no Brasil, tem mais no Brasil, Arapuá. É fato, na América do Sul, tem maior quantidade de colônias. Hoje não, porque as africanizadas que é exótico. Mas ela não é mais conhecida, a abelha mais conhecida dentro do Brasil, depois das africanizadas, claro que até pela questão negativa, que é da ferroada, e é só um adendo, só para dizer para vocês essas informações, para não deixar nenhuma dúvida para quem questionou. As abelhas, a abelha Arapuá tem maior quantidade, mas não é a mais conhecida. Depois das africanizadas é a jataí, aquela que eu deixei o print, pode se repetir aqui no vídeo. Depois da jataí vem a jandaíra. A jandaíra tem 3 espécies, mas eu estou falando da jandaíra da caatinga. Essas duas denominações populares se adequam à jandaíra. A jandaíra é o nome mais conhecido, obviamente, mas são as abelhas mais conhecidas. A jandaíra, por conta do trabalho do padre Humberto Bruno, ficou conhecido, por conta do também taxonomista Padre Moro, por conta do por conta de outros pesquisadores que tiveram interesse para dizer para vocês que é uma planta interessante, que é que as minhas abelhas já têm mel de marmeleiro. É puro? Não. Dificilmente você tem que deixar aqui só para a gente aqui praticamente concluir, que dificilmente você vai coletar o mel 100% de uma única florada, de uma espécie de planta. Porque existe, se for uma monocultura muito grande, que as abelhas não consigam alcançar e você levou essa colônia para dentro da florada, da plantação, da vegetação, sem nenhum tipo, quer dizer, totalmente isenta de mel. Caso contrário, você vai ter, o mel puro. Não, o que é o mel puro? O mel monofloral. Não, você vai ter o mel polifloral, ou seja, muitas flores. Inclusive até hoje tem análise, interdito poli e outras análises, né? Mas fato é que nunca vai ter agora. Predominantemente marmeleiro, e só lembrando, é o melzinho até de ápice, um mel muito fino, muito clarinho, inclusive alguns acaba misturando com mel de abelha nativa, vendendo como fosse de abelhas indígenas ou abelhas neotropicais. Isso é fato, está lá. Dito isso, a gente encerra por aqui.